Fala rapaziada, saudações vascaínas e realmente o que acontece com o Vasco da Gama relacionado à arbitragem é brincadeira. Passa ano, entra ano, sai ano e nada muda. O Vasco agora é prejudicado dentro da Copa do Brasil. Eu não vou aqui tirar a responsabilidade dos jogadores, não vou tirar a responsabilidade da diretoria, de ninguém. Mas de fato, o que aconteceu hoje dentro de São Januário foi um absurdo, foi sim um escândalo. Mais uma vez o Vasco muito prejudicado, mais uma vez o VAR não sendo utilizado, nem sequer a favor, que eu não falo a favor, que eu não tenho que favorecer clube nenhum, mas sendo utilizado de maneira honesta. Hoje, mais uma partida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que o VAR não foi utilizado de uma maneira honesta. Para que o VAR? Para que o VAR, CBF? Para que o VAR, entidade do futebol? Para isso, para a gente ter essa noite aí que chateia, que entristece demais o torcedor vascaíno, foi 2 pênaltis não marcados, foi expulsão certa para o Léo Jabá, mas a expulsão do Leandro Castan realmente é algo tremendo, é um absurdo que vem acontecendo. Com esse time, da maneira que começou contra a equipe do São Paulo, o torcedor vascaíno iniciou a partida pensando que dava sim uma classificação. O Vasco começou muito bem. Até os 35 minutos do primeiro tempo, o momento da expulsão do Léo Jabá, o Vasco era dominante na partida. Ações ofensivas perfeitas, com domínio total do jogo, inclusive fazendo gol. Fazendo o gol do Germancano, colocando a bola para dentro da rede. Uma mão ali também marcada pelo árbitro que não tem muita explicação. Porque se a gente olhar na regra da FIFA, que começou a valer no dia 1º de julho, aquela mão não é considerado um toque de infração, um toque que é considerado falta. Então realmente é um absurdo. É algo que cansa, é algo que desgasta e é algo que faz nós, torcedores vascaínos, começar a nos perguntar: para que a gente assiste futebol? Para que a gente acompanha o Vasco? Porque sabe que isso vai acontecer no final. Mais um ano, mais uma partida e o Vasco segue sendo injustiçado relacionado à arbitragem e no final do jogo o Daronco fez questão ainda de expulsar o Lisca. É muito complicado, torcedor. Agora a gente volta totalmente os olhos para o Campeonato Brasileiro e é a obrigação. A gente vai cobrar sem dúvida nenhuma, com todo o respeito possível, iremos cobrar até o final o acesso, que é a obrigação, contratar, que é a obrigação. Vamos parar para pensar, essa Copa do Brasil jamais, nunca seria bom para o Vasco da maneira que a gente está na Série B do Campeonato Brasileiro, em 10º colocado. Seria até uma grande responsabilidade a gente estar pensando em conquistar a Copa do Brasil em 10º colocado da 2ª divisão. Então é bom para a gente colocar a mão na consciência, é bom para esses jogadores verem que eles não lutam somente contra adversários dentro de campo, mas também fora deles, porque essa é a grande realidade. O Vasco luta também contra os times e contra a arbitragem, contra a VAR, contra a CBF. É de fato realmente muito constrangedor, é muito entristecedor tudo isso. O porquê com o Vasco da Gama? Ano passado a gente já caiu por causa de erros de arbitragem. Se é que eu posso falar que são erros. E agora, nessa eliminação da Copa do Brasil, mais uma vez, não caímos de divisão, mas caímos de fase por conta de erro de arbitragem, de irresponsabilidade, de uma arbitragem que não tinha capacidade, pelo menos foi demonstrado, de estar à frente dessa partida que é clássico, que é jogo importante, que é a fase eliminatória da Copa do Brasil. Então, muito triste, muito chateado, mas agora já pensando no jogo de sábado, contra o Vitória, no Barradão, jogo decisivo também, jogo que é obrigação ganhar. E o Vasco, se continuar da mesma maneira que jogou contra o Guarani no último sábado, jogou contra o São Paulo na última quarta-feira e jogou pelo menos na primeira parte do primeiro tempo, nesse jogo, vai muito bem. Fiquei muito feliz mais uma vez com o desenvolvimento do Vasco no início da partida. Um Vasco muito bem dentro de campo, novidade nas escalações, na escalação, aliás, o Vasco jogou com 3-5-2, é isso mesmo, 3-6-1, 3-5-2, algo do tipo. O sistema defensivo muito bom. Infelizmente, o Hernando é um jogador muito fraco, outro atleta que também não tem condições nenhuma de jogar com a camisa do Vasco. Teve aquele erro que de fato chateia demais. A gente não vai ficar aqui condenando o jogador, porque ele também é um atleta, deve ser respeitado, mas com
todo o respeito do mundo, Hernando, não tem condições de você ser titular do Vasco da Gama. Eu não falo que é responsabilidade sua, mas falo que é responsabilidade de quem o contratou, porque realmente colocou o Hernando num lugar que nunca deveria ser dele. O Miranda entrou muito bem na partida de hoje, na minha opinião. Gostei demais do Miranda dentro de campo. O Leandro Castan, mais uma péssima partida do jogador. Vem decepcionando muito o torcedor vascaíno. Vem frustrando demais cada torcedor que apoiou o Leandro Castan nesses últimos anos, apoiou o Leandro Castan nesse início de temporada. Da zaga pra frente, foi bem o Vasco. Marquinhos Gabriel, pouco participativo, mas quando foi necessário, pelo menos na primeira etapa, deu uma movimentação maior. Teve também o Bruno Gomes, que se lesionou, mas é um jogador importante. O Juninho, mais uma vez, muito bem na partida. Cano, como sempre, quando a bola sobrou, ele colocou para dentro da rede, e a expulsão do Léo Jabá mudou totalmente, né, a partida ali, enrolou tudo. Caso, quem sabe, o Vasco conseguisse o primeiro gol legal, que foi para mim, fazendo 1-0, abrindo o placar, pudesse sair hoje comemorando uma classificação e também, quem sabe, até mesmo sem a expulsão do Léo Jabá, o Vasco conseguisse fazer 2 gols de diferença e pelo menos levar esse resultado para os pênaltis. Mas esse se não existe mais. Agora o que existe é o futuro, e agora é o que o torcedor vascaíno espera, que é o mínimo de vontade e é o mínimo, aliás, é o máximo de vontade e é o máximo de força, de querer, de confiança, de propriedade para chegar no Vitória sábado e ganhar bem e se preparar, porque no segundo turno tem VAR. O VAR tá vindo aí agora também na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é possível o que acontece com o Vasco relacionado à arbitragem. Mais uma partida, pessoas vão comentar aqui, falar que eu tô chorando por causa de arbitragem, mas não, é a verdade. A gente tem que se atentar muito bem a isso. Vasco tem um time fraco? Sem dúvidas. Tem um elenco limitado? Com certeza. Jogadores que nunca deveriam vestir a camisa do Vasco da Gama, mas vão botar a mão na consciência. O Vasco de 98, o Vasco de 2000, rapaziada, não existe mais. O que nos resta é história e aguardar por um futuro melhor. Porque temos sim peso na camisa, temos sim a grandeza, mas os mesmos jogadores e a mesma também capacidade de ter esses atletas não existem mais no Vasco. A gente vai ter reforços agora, com certeza, já. O Pássaro estará retornando ao mercado e já está no mercado em busca de novas contratações. E o que a gente pede é o seguinte, que não traga grandes jogadores porque não vai conseguir trazer, mas é que traga jogadores no mínimo possível de tamanho do Vasco da Gama. Porque Hernando, Marquinhos Gabriel, por mais bem que tenha atuado em alguns jogos, e diversos outros que estão atualmente vestindo a camisa, não são jogadores do tamanho do clube. Tragam jogadores que sejam no mínimo do tamanho do Vasco da Gama e que consigam honrar essa camisa. Jogadores de fora, jogadores da Série A. Porque realmente, com esse elenco, com essa situação, vai ficar muito difícil um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, muito triste, com certeza, chateado demais. Tô ansioso também para ver, eu não vi ainda a entrevista pós-jogo do Lisca, que deve estar acontecendo nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Eu quero ver o que ele vai falar. Outro que foi muito injustiçado, e a única coisa que também eu tenho para dizer, Lisca, bem-vindo ao Vasco. Esse é o Vasco. Se você já achou que foi prejudicado alguma vez em outro clube, é porque você nunca treinou o gigante da colina. Então é isso, contra tudo, contra todos. Essa foi sempre a nossa frase e para sempre será. E um grande parabéns a toda a equipe de arbitragem que esteve à frente dessa partida de hoje entre Vasco e São Paulo. Conseguiu ali facilitar a eliminação do Vasco, que já seria algo que infelizmente estava para acontecer. Agora, rapaziada, Lisca, Cano, Castan, pelo amor de Deus, e todos os outros atletas, foquem na Série B, consigam um acesso, que não é o mínimo, é a obrigação. O Vasco não pode permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, porque esse não é lugar de um clube gigante como o Vasco. Então, já que a gente está, honrem a camisa que cada um de vocês vestem. Um grande abraço a todos, rapaziada. Muito triste, mas é isso. Amanhã a gente volta 11 horas com vídeo aqui no canal. Se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo também para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo, mas principalmente deixe aqui embaixo o seu comentário e o que você achou dessa partida de hoje contra a equipe do São Paulo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.